Quem sabe este não seja o meu último pronunciamento antes da PF e na minha casa mais uma vez e antes das minhas redes serem bloqueadas novamente. Porque nesse país não se pode falar contra o Supremo. O Bolsonaro, esse que é inelegível e que está daqui a pouquinho indo para o xadrez e para a papuda. Hoje deveremos estar derrubando o veto da saidinha do descondenado Lula. Isso. Imagine se ele pegasse a pandemia. Então podemos afirmar com toda tranquilidade: Lula pode ser chamado de presidente. Está aqui o presidente Eu fico imaginando que o Cabo Gilberto, quando chega lá na casa dele, à noite ele deve sonhar com o Lula. E é claro que nós não queríamos que tivesse nenhuma morte por dengue. Mas imagine, vocês produziram 700 mil mortes no país. O Brasil passou por um genocídio. Eu alerto a Vossa Excelência que o que vou falar agora é escandaloso, senhor presidente. Escandaloso! Pessoal, o vídeo de hoje do Debate em Foco, ele tá imperdível. Isso porque eu vou trazer para vocês o que é considerado por Marcel Van Hatten, o deputado Marcel Van Hatten, um escândalo. Olha, um dos lugares menos prováveis na visão e no que foi exposto, como diz ali o Marcel Van Hatten, pelos Twitter Files. A OAB, então, estaria envolvida lá com o Alexandre de Moraes em supostas acusações a advogados da própria OAB, pessoas ali que estão no órgão. Enfim, Marcel vai tentar explicar ali um pouco melhor para vocês. Acontece que, além disso, a gente também vai ter informações aí sobre a dengue, pois é, o deputado Cabo Gilberto Silva, ele vai trazer o que, na visão dele, está acontecendo com a dengue, e a gente sabe muito bem disso. Inclusive, eu sou uma das pessoas que peguei dengue há poucos dias atrás, muito bem, vocês sabem. Fiquei muito mal mesmo, uns 10 dias praticamente. E agora minha família, várias pessoas da minha família estão pegando, estão ficando muito mal mesmo, com sintomas muito piores, inclusive, que a Covid. Acontece é que não tem nem vacina no meu estado, agora que estão querendo agilizar alguma coisa aí, mas tá complicado. Então, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, porque é importante demais que vocês façam isso para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de valor e para que mais pessoas assistam. O deputado Ottoni de Paula vai subir o tom agora e vai ser muito duro com as palavras, e eu acho que é extremamente importante. Muita gente diz às vezes, não adianta só falar. Pessoal, eles têm que falar. A gente não pode se calar. Então vamos assistir junto esse vídeo e já volto na sequência. Povo brasileiro, eu lamento muito em informar de que a CPI que esta casa poderia mover para investigar os atos ilegais, inconstitucionais que a justiça tem feito nesses últimos tempos no Brasil, não vai acontecer. O deputado Marcel Van Hatten conseguiu as assinaturas. Eu assinei. Era a CPI para nós investigarmos o autoritarismo do Poder Judiciário. Mas vem o ministro Gilmar Mendes e diz que é inconstitucional qualquer tipo de investigação contra o STF. Tudo pode ser investigado nesse país. Tudo. Até o presidente da República. Mas não podemos investigar os deuses do Olimpo. É isso. E ele ainda disse mais, que tem certeza que o presidente Lira tem juízo. Realmente, o presidente Lira tem juízo. Quem não tem juízo somos nós, que vamos continuar votando em quem tem processo na gaveta da Suprema Corte. E enquanto esta casa continuar votando em presidente que tem processo na Suprema Corte, todos nós estaremos nos apequenando. Lamento informar o sepultamento da CPI que iria investigar atos ditatoriais da Suprema Corte desse país. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna, o ministro da Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski, ele agora manifestou-se dizendo que não há nenhuma crise entre os poderes. Numa reunião com empresários, ele disse isso, não há nenhuma crise. Olha, eu vou dizer uma coisa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, tem razão. Não há nenhuma crise, e não há mesmo não há nenhuma crise. Na verdade, o que há é um ataque da Justiça, da Suprema Corte contra um espectro político.
Portanto, não tem briga entre Supremo e presidente Lula, entre presidente Lula e esta casa. Tem não, gente. Só tem uma briga. Uma briga que faz com que a Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, só mais 30 segundos, através do ministro Alexandre de Moraes, persiga deputados de um espectro político, de direita e bolsonaristas. A esses, o rigor da lei, mesmo que não haja lei para nos investigar, mesmo que não haja crime, não importa. É de direita, é bolsonarista, acionamos o aparato da Polícia Federal, fazemos busca e apreensão e ninguém poderá abrir a boca mais, pelo medo, em falar nesta tribuna sobre a ditadura da toga. É isto. Quem sabe este não seja o meu último pronunciamento antes da PF e na minha casa mais uma vez e antes das minhas redes serem bloqueadas novamente. Porque nesse país não se pode falar contra o Supremo. Hoje deveremos estar derrubando o veto da saidinha do descondenado Lula. Acredito que o presidente Lula, ele está lutando em causa própria. Quem sabe ele esteja pensando em voltar à prisão e já está tentando ter o benefício da saidinha. Não tem como continuar com a saidinha. Se comportou na prisão, progressão do regime. No final recebe benefício, porque quando sai, 6% cometem crimes. Isto é comprovado. Não tem o porquê. E um detalhe, na saidinha, o criminoso tem mais de 30 dias de férias por ano, enquanto o cidadão de bem tem 30. Então, contra a saidinha, pelo cidadão de bem. Não quer a saidinha, seja cidadão de bem que não tem problema. Agora, pessoal, a gente vai trazer o cabo Gilberto Silva, antes de trazer aí o deputado do PT, que vai dar uma confusão entre os dois aí, porque o cabo Gilberto Silva vai falar algumas verdades. O deputado petista, ele não vai gostar, vai rebater, falar o nome dele, a presidente daquela sessão ali, que inclusive ela também é petista, vai acabar não dando tempo pra ele naquele momento, vai dar depois, enfim, vai dar todo um rolo aí. Vocês vão ver agora na sequência, então, deputado cabo Gilberto Silva falando sobre a dengue e o que ele considera agora, então, que o novo presidente tem um nome. Hoje enfrentamos uma epidemia de dengue, uma doença nacionalmente conhecida há várias décadas da população, que já tem vacinas que completaram todo o ciclo de estudos e estão aptas a ser colocadas no povo brasileiro. Cadê? Não vão chamar a Lula de genocida? Com a sua ministra incompetente da saúde? Imagine, senhor presidente e população brasileira que estão em casa nos ouvindo e assistindo, se esse desgoverno pega o Brasil com uma pandemia de uma doença desconhecida. Imaginem como seria o tratamento à população. São fatos irrefutáveis. Não adianta os defensores do governo criando narrativas mentirosas para tentar manipular a opinião pública. Por isso que o desgoverno Lula quer tanto censurar as redes sociais. Por isso que ele quer censurar as redes sociais, para a população ficar só recebendo informações da Rede Globo, que foi quem mais faturou, senhor presidente, mais faturou no desgoverno Lula, porque praticamente é a emissora oficial do desgoverno Lula. É uma vergonha o que estamos acompanhando no nosso Brasil. Daí eu faço a indagação, só para concluir, senhor presidente, por gentileza, só mais 20 segundos. Daí eu faço um questionamento ao senhor brasileiro. Raciocinem comigo. O governo Lula pegou uma doença conhecida, matando gente como nunca na história, pessoas infectadas como nunca na história, que é a dengue, que já era para estar vacinando toda a população, porque tem recursos para isso. Imagine se ele pegasse a pandemia. Então podemos afirmar com toda tranquilidade: Lula pode ser chamado de presidente. Está aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, população brasileira. Eu fico aqui pensando, nas falas de modo particular do cabo Gilberto. Ele vai para a tribuna, ele usa umas 10 ou 20 vezes a expressão descondenado Lula. Eu fico pensando, quais são os ídolos do Gilberto e da turma que o acompanha? Os ídolos dele são Elon Musk, o ídolo dele é o Sérgio Moro, o ídolo dele é o Delanhol, é a juíza Hard, que desviaram para os Estados Unidos bilhões para depois ir para a conta deles. O ídolo deles é o Bolsonaro, ladrão de joias. O Bolsonaro, ladrão de relógio, de joias. O ídolo deles são os ministros da saúde. Imagine, o governo Bolsonaro teve 4 ministros de saúde. O único que entendia de saúde era o Mandetta, que quando questionou o governo, questionou o Bolsonaro, esse que é inelegível e que está daqui a pouquinho indo para o xadrez e para a papuda,
rapidamente tirar para a Papuda, porque é o lugar que ele merece estar, porque impulsionou a milícia digital e fez com que essa milícia digital trouxessem pessoas que até não tinham más intenções para Brasília, para quebrar os 3 poderes. Então, está chegando a hora dele. Olha, os 4 ministros da saúde do governo Bolsonaro. Mandetta, que entendia de saúde. Depois o Take, Pazuello e Queiroga. O que o deputado Pazuello entende de saúde? Alguém pode me dizer? O que o Take entendia de saúde? Pode me dizer? O que o Marcelo Queiroga entendia de saúde? Pode me dizer? Nada. Nada. E aí, vem aí os deputados com um inseto com um bico grande, com a cara do presidente Lula, o que é tranquilo, não tem problema nenhum. O Lula, inclusive, nem precisa de advogado, porque está fazendo a transformação da política brasileira. Aí, a gente tem aí esses deputados falando isso, dizendo, tem, e é claro que nós não queríamos que tivesse nenhuma morte por dengue, mas imagine, vocês produziram 700 mil mortes no país. O Brasil passou por um genocídio. O presidente Bolsonaro é um genocida e reconhecido dessa forma no mundo inteiro. No mundo inteiro. 700 mil mortes, negando a vacina ao povo brasileiro e colocando para dirigir a saúde quem não entendia nada de saúde. Eu fico pensando, mais 30 segundos. Eu fico pensando que de noite, e eu vou terminar aqui, vou ter que sair, que eu tenho mais uma sessão de fisioterapia para melhorar o meu joelho. Eu fico imaginando que o Cabo Gilberto, quando chega lá na casa dele, à noite ele deve sonhar com Lula. Isso deve ser paixão recolhida. O cara deve ser apaixonado com Lula, porque não consegue falar uma frase sem a expressão Lula, sem a palavra Lula. Isso é paixão recolhida. Presidente, por favor, já acabou, deu 2 minutos, citado, presidente, um minuto, por gentileza, presidente. Não, por favor, presidente. Aí vai... Paixão recolhida, que tem remédio. Tem remédio, deputado Gilberto, tem remédio. Você sabe que tem remédio e tu sabe disso. Presidente, eu fui citado, 1 minuto, por gentileza. Obrigada, deputado Raimon. Já está na tribuna o Rodolfo Nogueira. Eu fui citado, presidente. Nosso nobre deputado do PL do Mato Grosso do Sul, a qual eu vou passar a palavra. Presidente, eu dou a palavra de 1 minuto para o Cabo Gilberto. Não, aqui, senhor presidente, senhor deputado, a palavra está com o senhor e... Aqui a mesa acolhe a intervenção do deputado Gilberto, mas você pode usar o seu tempo de 3 minutos. 1 minuto, obrigada, presidente. Deputada. 1 minuto, presidente. Vamos agora para a tribuna com a deputada Loreni, do Solidariedade, do PT de São Paulo. Deixa eu falar 1 minuto que ela está indo, presidente. Bem respeitoso. Posso falar? 30 segundos, Cabo Gilberto. O meu também. Já começou a contar o tempo, presidente. Tem 1 minuto, senhor presidente. Veja só, 1 minuto, presidente, é 1 minuto. Vejam só, o deputado falou e saiu. Amigo, pelas caridades, o senhor defende o descondenado, que estendeu o tapete vermelho para receber o narcotraficante e ditador sanguinário Maduro da Venezuela. Só para concluir, presidente? Só para concluir. Que recebeu o ditador narcotraficante da Venezuela aqui no Brasil com o tapete vermelho. O senhor recebeu os navios iranianos. O senhor defendeu o Hamas. E ainda tem coragem de defender e abrir a boca para defender o descondenado. Só sendo o senhor mesmo, deputado. Mas nós respeitamos. Diferentemente do senhor, nós respeitamos a democracia. Vá com Lula defender os ditadores para lá, porque aqui nós defendemos a democracia. Obrigado, presidente. Agora, pessoal, nós vamos vir com Marcel Van Hatten, que vai fazer uma dura acusação contra a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E que, olha, daria para considerar uma traição que foi feita? Eu não sei. Eu quero saber de vocês depois aqui embaixo. Acontece que eu vou colocar as palavras do Marcel e eu vou contar pra vocês o que já desenrolou do que o Marcel falou aqui, tá? Já estão, inclusive, o presidente lá da OAB, o que o Marcelo citou ali, ele, inclusive, já entrou com um processo lá de uma acusação aonde o Marcel vai ter que se explicar. E isso gerou uma revolta na direita muito forte, porque cadê a imunidade parlamentar? Ele não pode agora mais falar o que ele viu lá nos arquivos e que diz nos Twitter Files. Enfim, vamos ver agora o que vai dizer, então, Marcel Van Hatten. Eu alerto a Vossa Excelência que o que vou falar agora é escandaloso, senhor presidente. Escandaloso, deputado Domingos Sávio, deputado Ottoni. A OAB, que vinha sendo acusada de ser omissa na defesa das prerrogativas dos advogados, tanto do 8 de janeiro como aqueles que têm processos em todos esses inquéritos fakes, agora revela-se, por meio dos Twitter Files, que não foi apenas omissa, foi cúmplice dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes. Senhor presidente, é escandaloso. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil não
feliz de ter feito uma ação civil pública contra uma entidade, e não entro no mérito se usava a imagem ou não da OAB, a justiça para isso, acorde o conselho de ética da própria entidade, para eventualmente acionar outros advogados. A OAB peticiona nos inquéritos do fim do mundo de Alexandre de Moraes, no dia 23 de janeiro, pedindo a perseguição de colegas advogados. É exatamente isso que a OAB fez. Revelado agora no Twitter Files. Alexandre de Moraes despacha para a Procuradoria-Geral da República no dia 6 de fevereiro o pedido da OAB. E o pedido da OAB é nada menos na direção de suspender as atividades jurídicas da OACB e que ela deixe de disseminar fake news contra a democracia. A OAB coloca isso na petição, que aliás difere da petição da ação civil pública. Fizeram especialmente para fazer média, pagar pedágio ao ministro Alexandre de Moraes. Depois do despacho à PGR, deputado Cabo Júnior, o ministro Alexandre de Moraes poderia ter ficado surpreso, porque a PGR disse apenas, naquela época, sob o comando de Augusto Aras e assinado por Carlos Frederico Santos, apenas a verdade, que o devido processo legal deveria ser seguido. Porque já tramita, diz a PGR, na primeira instância, ação civil pública, por meio do qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados veicula idênticos pedidos, e ali, pela via processual adequada, em negrito, é que a celeuma deveria ser resolvido. Não obstante, senhor presidente, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sob pedido de arquivamento da PGR, decide censurar colegas advogados e decide, colegas advogados de Beto Simonetti, também advogado, que deveria, na verdade, jamais perseguir advogados, decide, além disso, e aqui eu vou dizer literalmente, afastar de forma excepcional garantias individuais desses procuradores, desses advogados. Na verdade, aqui determina, inclusive, pena de multa diária de R$20 mil, mediante intimação pessoal de Geraldo José Barral Lima, presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Senhor presidente, isso é escandaloso. E para concluir eu digo, senhor presidente, é escandaloso, ainda mais nesse momento de campanha eleitoral para a OAB, em que o atual presidente coloca-se como indignado com o que está acontecendo com Alexandre de Moraes e saiu até num vídeo dizendo que espera o seu impeachment. Depois disse que não foi bem assim. Que tenha mudado de opinião, eu espero que seja verdade. Mas que até hoje não tenha dito que o que a própria ordem fez contra colegas advogados foi errado. Isso me causa enorme espécie. A OAB precisa retratar-se disso. Não pode fazer o que fez. Não pode utilizar-se das relações que mantém com ministros do Supremo Tribunal Federal para perseguir outros advogados. Há o devido processo para isso. Há a comissão de ética da OAB, mas isso que foi revelado pelos Twitter Files, senhor presidente, é absolutamente escandaloso, e espera-se uma retratação da OAB e que jamais repita isso de uma entidade de advogados desrespeitar o devido processo legal. Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Inclusive, Marcel Van Hatten, como eu havia dito, então, vai ser acusado justamente por esse discurso que ele fez, como vocês podem ver aí na tela, tanto a informação jornalística quanto o próprio posicionamento de Marcel Van Hatten, que diz o seguinte: é por conta deste discurso na tribuna da Câmara que o presidente da OAB, Beto Simonetti, anunciou que vai me interpelar judicialmente, ferindo de morte o artigo 53 da Constituição, que garante a deputados a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, tá aí agora, então, Marcel Van Hatten vai ter que se explicar sobre isso. Vários deputados e pessoas influentes da direita acabaram se pronunciando contra essa posição aí do presidente da OAB, que deveria, na verdade, fazer a defesa do artigo 53. E agora eu quero saber de vocês. Comentem muito aqui embaixo, compartilha muito esse vídeo se não compartilhou. Eu vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo aqui do Debate em Foco.